Bom dia, senhoras e senhores. Em nome da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Unigran Rio e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e da Casa de Rui Barbosa, iniciamos neste momento a cerimônia de abertura do colóquio Narrativas do Eu na Literatura e na Comunicação, Gênero, Afetos e Produção de Sentidos. O colóquio interdisciplinar reúne temas de interesse principalmente das áreas de comunicação, literatura e ciências sociais, reflexões em torno das escritas de si, da subjetividade, bem como da sociabilidade, das interações e dos afetos fomentarão os debates das mesas redondas, sob diversas perspectivas. Gênero, memória, corpo e emoções são temas presentes nos trabalhos dos pesquisadores convidados deste colóquio, que tem como objetivo promover o encontro e discussões entre os participantes e pesquisadores de várias instituições e áreas de conhecimento. O colóquio Narrativas do Eu na Literatura e na Comunicação, Gênero, Afetos e Produção de Sentidos tem a organização do LAMP, Laboratório de Pesquisa em Comunicação, Interação e Cultura, e do Grupo de Pesquisa CORPES, Corpo, Representação e Espaço Urbano, coordenados pela professora Denise Siqueira, da UERJ. Do LATUR, Laboratório de Pesquisa em Antropologia do Lazer e do Turismo, e do Grupo de Pesquisa Imaginária, Mobilidade e Patrimônio, coordenados pelo professor Euler de Siqueira, da UFRRJ. Da professora Daniele Ribeiro Fortuna, do Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Culturas e Arte da Unigran Rio, em parceria com a Casa de Rui Barbosa. O evento tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, e do Grupo de Pesquisa Vida, Arte e Literatura, Bioescritas da UERJ. Saudamos todos aqui presentes e convidamos para compor a mesa de abertura a professora Denise da Costa Oliveira Siqueira, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UERJ. A professora Daniele Ribeiro Fortuna, do Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Culturas e Artes da Unigran Rio. O professor Euler David Siqueira, do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E o professor pesquisador doutor Antônio Herculano Lopes, da Fundação Casa de Rui Barbosa. Registramos e agradecemos a presença dos professores, alunos e alunas de graduação e de pós-graduação, convidados e a comunidade aqui presente. Com a palavra, a professora Denise Siqueira. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez na Casa de Rui Barbosa. Agradeço ao Antônio Herculano, Joelle, a Mara, que trabalham aqui, nos possibilitaram mais uma vez poder estar organizando um evento aqui. Esse evento é um evento organizado de forma interdisciplinar, juntando algumas áreas de conhecimento e também algumas pessoas com as quais nós já viemos trabalhando há algum tempo, né? Então, como todo evento interessante e bom, foi construído em grupo, né? Então, eu não conseguiria organizar isso se não fosse o apoio da Casa de Rui Barbosa, o apoio do Euler da Rural, com a Elis, o apoio da Daniele na Unigran Rio, né? E dos nossos alunos, né? Especialmente nossa bolsista Raquel, a nossa estagiária Ariane da UERJ, né? Então, nesse colóquio, nós reunimos alguns elementos que fazem parte das nossas pesquisas na UERJ, né, a questão dos afetos, das emoções, do corpo. Reunimos pesquisas dos colegas da Unigran Rio e da UERJ na parte de literatura, daí a ideia do grupo Bioescrita estar junto com a gente, né? Então, a ideia desse colóquio é a gente discutir algumas ideias, a gente promover intercâmbio, a gente se encontrar, né? A gente poder ter pessoas aqui da Federal de Juiz de Fora, a gente poder ter a Fernanda Martinelli da UNB, né? Ter as pessoas de outras universidades aqui do Rio mesmo, para a gente trocar ideias, a gente crescer no conhecimento, a gente produzir um pouco mais de ideias interessantes nos campos da comunicação e da literatura. Então, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu desejo a todos um bom trabalho e que a gente tenha discussões muito profícuas aqui durante esses 2 dias, hoje e amanhã. Obrigada, professora. Com a palavra, a professora Daniele Fortuna. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos, agradecer muito à Casa de Rui Barbosa, ao professor Herculano, à Denise, ao Euler, né? E agradecer principalmente à FAPERJ,
Esse evento conta com o apoio da FAPERJ, através da minha bolsa de jovem cientista do nosso estado. Esse é o último evento que a gente organizou. Os outros foram organizados em parceria com o grupo Bioescritas, então agradeço também muito a coordenadora do grupo, a Ana Chiara, que está chegando, está presa aí no trânsito, né? E é uma alegria estar aqui compartilhando um pouco das nossas pesquisas, né? Do evento vai resultar um livro que vai reunir nossos textos sobre literatura e comunicação. Agradeço muito também a Fernanda, né? O Humberto, o Marcelo, a Elis, que aceitaram o nosso convite. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, professora. Com a palavra, o professor Euler Siqueira. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. A expectativa é grande de que nesses 2 dias nós possamos trocar muitas ideias, né, compartilhar experiências e, acima de tudo, também poder aprender, né, uns com os outros. Então, essa é a grande expectativa. Os meus agradecimentos também, primeiramente, à Casa de Rui Barbosa, pela acolhida, Joelle, Mara, professor Herculano, Daniele, que também é uma grande parceira de eventos e também de ideias, professora Denise. Enfim, vamos a esses 2 dias aí de trocas intensas. Bom dia a todos. Tchau. Obrigada, professor. Com a palavra, o professor Antônio Herculano. Bom, para a Casa de Rui Barbosa é uma grande honra e prazer estar abrigando esse evento. Há 2 anos atrás, nós fizemos uma parceria com o CAC da UERJ, já que foi muito bem sucedida, foi uma experiência muito rica. E quando Denise voltou a fazer contato comigo, pedindo para voltarmos a fazer uma parceria, foi um prazer muito grande, né, de embarcar na aventura. Eu acho que a questão, o tema aqui de corpo, emoções, afetos, é uma coisa que está, enfim, hoje em dia não se pode nem dizer vanguarda, porque já ficou meio fora de moda, mas está na ponta assim, dos interesses de pesquisa, das novas fronteiras. Assim, não é tão novo, mas que a gente está buscando levar mais fundo essa questão, né? E, sobretudo, uma questão de interdisciplinaridade, de parceria, né? História, literatura, ciências sociais, comunicação, que é fundamental para a gente perder aquela caixinha em que as coisas vão se encaixando e tendo explicações próprias, né? Então é isso, é um evento que tem tudo a ver com a nossa cara, que a gente tem a vocação da Casa de Rui Barbosa, não sendo uma universidade, é justamente promover esse tipo de interação entre os diversos instituições acadêmicas e entre as diversas disciplinas. E é com grande prazer que, então, a gente recebe nós, porque também estarei participando aqui das apresentações, e desejar a todos 2 dias bastante ricos de trocas. Muito obrigado pela presença de todos. Teremos 3 trabalhos de pesquisa sendo apresentados nesta mesa redonda. Cada pesquisador terá 20 minutos para sua apresentação. Ao final, abriremos para a plateia fazer perguntas sobre trabalhos desenvolvidos. Depois dessa mesa, teremos lançamento de livros e autógrafos e intervalo para o almoço. Convido para participar desta mesa a professora associada de Literatura Brasileira na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Ana Chiara, que vai apresentar o trabalho O Poeta Contemporâneo ao seu Parcial Desaparecimento. Bom dia. Eu agradeço muito a Daniele e a Denise, se eu posso chamar assim, dessa maneira coloquial, o convite. E agradeço também a presença no auditório de vocês que se moveram nesse dia de chuva. Hoje em dia, para mim, a mobilidade é tudo. É tudo que não temos no Rio de Janeiro. Mas agradeço muito que com a chuva tudo piora.
a presença da minha grande, querida orientadora, Heidrun Krieger Olinto, com quem eu fiz a minha tese de doutorado, e as amigas Marília, Rotier, Cláudia, Fabiana. Eu tenho que, afinal de contas, a plateia, me desculpe, selecionar esses nomes. Todos estão bem-vindos. O que é a minha apresentação? A minha apresentação é muito incipiente, é um recorte do meu projeto de pesquisa, mas, principalmente, é um recorte que eu tenho estudado com os meus alunos de iniciação científica. São 3 poetas que a gente tem visto, tentando entender algo que já há algum tempo me assombra, que é essa ideia do que seria o poeta hoje. Então, só uma breve volta ao passado. Foi a Heidrun que me deu um texto que era Como Reconhecer o Poema Hoje, ainda no doutorado. E aí isso foi gerando essa reflexão, como reconhecer o poeta hoje, né? Quem é essa figura do poeta? Eu vou, então, começar a leitura e não vou ultrapassar o tempo. Foi no livro de Cuenca, Descobri que Estava Morto, de 2016, que colhi essa citação referida a uma exposição na já extinta Casa Daros. Vou citar o Cuenca. Era um vídeo que mostrava a mão de um homem desenhando um rosto no chão de concreto. O desenho era feito com um pincel molhado, apenas com água. Seus traços desapareciam à medida que evaporavam. A mão do homem voltava aos traços recém-apagados. Ele tinha que se desdobrar para retocar todas as partes do rosto que iam desaparecendo. O vídeo acompanhava esse trabalho de recomposição durante 1 hora. Por mais que o homem tentasse manter a personalidade inicial do retrato, o rosto mudava enquanto as formas eram reconstruídas naquela estranha e particular corrida contra o tempo. Se a mão passasse mais de 10 segundos sem retocar o retrato, ele desapareceria por completo. O trabalho similar de reconstituir os rostos de poetas contemporâneos recai nessa luta contra o tempo e a perenidade das personalidades poéticas, tanto para o crítico como para os próprios autorretratos poéticos. São retratos desnaturais, se posso me apropriar do título do livro Retrato Desnatural, Diários de 2004 a 2007, de Evandro Nascimento, que perfaz esse livro, o poeta hoje. Então, só uma breve volta ao passado. Foi a Heidrun que me deu um texto que era Como Reconhecer o Poema Hoje, ainda no doutorado. E aí isso foi gerando essa reflexão, como reconhecer o poeta hoje, né? Quem é essa figura do poeta? Eu vou, então, começar a leitura e não vou ultrapassar o tempo. Foi no livro de Cuenca, Descobri que Estava Morto, de 2016, que colhi essa citação referida a uma exposição na já extinta Casa Daros. Vou citar o Cuenca. Era um vídeo que mostrava a mão de um homem desenhando um rosto no chão de concreto. O desenho era feito com um pincel molhado, apenas com água. Seus traços desapareciam à medida que evaporavam. A mão do homem voltava aos traços recém-apagados. Ele tinha que se desdobrar para retocar todas as partes do rosto que iam desaparecendo.
O vídeo acompanhava esse trabalho de recomposição durante 1 hora. Por mais que o homem tentasse manter a personalidade inicial do retrato, o rosto mudava, enquanto as formas eram reconstruídas naquela estranha e particular corrida contra o tempo. Se a mão passasse mais de 10 segundos sem retocar o retrato, ele desapareceria por completo. O trabalho similar de reconstituir os rostos de poetas contemporâneos recai nessa luta contra o tempo e a perenidade das personalidades poéticas, tanto para o crítico como para os próprios autorretratos poéticos. São retratos desnaturais, se posso me apropriar do título do livro Retrato Desnatural, Diários de 2004 a 2007, de Evandro Nascimento, que perfaz esse livro do Evandro, 10 anos de publicação agora em 2018. O livro híbrido tem um caráter antecipador desse gesto de reunir traços, rastros, indícios, em busca de uma composição antinatural. A compreensão de que a subjetividade corpo é algo além do circunscrito ao pronome eu, já que o eu é atravessado por outros corpos, cheiros, gostos, impressões imperceptíveis e leituras. Esta seria a tônica dos diários de Evandro Nascimento. A indagação que trago é se o halo, de certa forma, ainda heróico, que cerca a figura do poeta, ao se reunir esses traços, pode resistir à inflação de palavras, opiniões, argumentos do dia a dia, se resiste à tela branca, ao dia continuado na contemporaneidade, mais que um retrato desenhado no chão de concreto com um pincel de água. Ou seja, qual é a concretude possível no retrato do poeta contemporâneo? As novas abordagens da subjetividade no gênero lírico, fato que me interessa aqui, dão ensejo ao surgimento de respostas parciais, de variações que vão da busca de traços ficcionais com mistura do biográfico, com vozes ficcionais, dramatizações do eu. Não é o caso, no entanto, de recuperar a historiografia desse percurso desviante. Interessa ressaltar que as imagens de si vão se tornando progressivamente fragmentárias e instáveis. O acaso passa a interferir na construção desses escritos ou figurações do eu. Trata-se de narrar mais indícios do que fatos. As imagens trazidas nesse texto, colhidas ao acaso, remetem ao eu no poema e ao poeta fora do poema. Alguém pega em meio a um gesto, uma intenção, entre o olhar e o seu contrário, por uma esperta, rápida suspeita de um detetive não contratado. Busco reter pistas facilmente apagáveis em suportes temporários como post, Twitter, Snapchat, poemas publicados no Face, nos blogs, ditos em performances. Dessas peças de mosaico, busco configurar um rosto para o poeta. Busco desenhar o seu retrato quando jovem, identificar um poeta hoje nas imagens recolhidas como arquivo, restos sem forças documental. O que garante a verdade sobre o referente poeta no mundo fora da instantaneidade desta aparição? O referente colhido no instante se perdeu no mundo das coisas passadas, perdeu-se em suas pequenas mortes. O referente tornou-se memória ficcionalizada, recomposta por eixos dentro e fora de si, fora e dentro, uma existenciateca, como apontou Hélio Oiticica a respeito do Ali Salomão. Desta forma, o que nelas se cola, como diz o Barthes sobre a fotografia, trata-se de um referente dissociado, alheio. As imagens do eu criam um efeito de coagulação instantânea e perecível sobre os quais poder-se-ia
reescrever de diferentes modos uma autoficção, uma autobiografia, uma bioescrita, compor uma história a cada nova mirada, arrumação, como num jogo. Esses escritos imagens ensaiam recompor a experiência sem traços miméticos ou representativos da estética realista da autobiografia clássica. Dizem respeito não à representação de si, não à fixação de uma imagem, mas à ficcionalização de um ego cujo corpo também se torna veículo dessa instabilidade. Torna-se um corpo sintoma, ou um corpo suporte, um alter corpo. Eu diria sobre o alter corpo os bichos que o Chacal tem performado atualmente, né? Cuja aparição e desaparição revelam que este já não pode ser entendido como um todo, não pode ser visualizado como substância, mas sobrevive como suporte temporário. Esses retratos compõem imagens de si por outra estratégia, com vestígios, construindo uma incipiente e errante feita de micro-relatos ficcionais. A partir desse tratamento, dado ao corpo traço, risco, rabisco, e aí eu estou citando Barthes, né? Num suporte material como a folha de papel, a tela, o corpo performado, evitando ou desmentindo, como diz Barthes, o corpo importante. Perfaz o mapa corroído das pessoalidades na vida contemporânea, na qual o corpo se traduz por sintomas e a subjetividade como máscara, no dizer de Maxime Pierre, on est un autre, diferente do G. Eu atualmente me sinto a mulher sintoma. Assim eu me autoqualifico. Podemos tentar um exercício crítico de compor retratos 3x4, tirados das pressas para a renovação de carteira em que ninguém se reconhece. O retrato do outro que não somos. Retratos que não se prendem rigorosamente à cronologia autobiográfica, sendo abertos às reprises, retomadas e insistência, em gênero aberto e anfíbio entre o documento e a ficção, trazendo o componente falho dos biografemas, como gestos, inflexões, sem a preocupação do acabamento e, sobretudo, o rompimento das semelhanças, trabalhando com diversas faces de diferenciados momentos, estranhamentos e rupturas de conteúdos fixos ou cronologias estáveis. São como se fossem várias reescrituras do poeta, como as novas tatuagens escritas sobre antigas, contaminando o público que se identifica momentaneamente com as novas máscaras para a sua própria vida. Agora sim, essa. No dia 23 de maio de 2018, Matilde Campilho postou no Facebook o texto com lenço, acompanhado dessa bela foto. Agora, o texto está aqui. Melhor assim, talvez, em branco e preto, para resguardar algum detalhe, de lenço na frente exatamente pela mesma razão, olhos bem visíveis, porque uma coisa é resguardar e outra é esconder, mesmo com tanta política de privacidade e falsos ensaios de intimidade, certos detalhes são mesmos de se revelar, o alvo sendo um deles. Melhor assim, porque até a cor do linho se protege, fica só para as manhãs de revelação. A revelação à primeira hora, isso sim, será com certeza sinônimo de intimidade. Cada um saiba verdadeiramente onde se aloja a sua. É bom acreditar que ela fica bem longe dos circuitos eletrônicos, da simulação dos pigmentos, da verbalização morfológica, mais ou menos consciente. Melhor assim, mãos ao alto, dentro da cabine estrangeira, no fundo do túnel de um inverno que por acaso era europeu, mas podia bem não ser,
Cabelo apanhado, porque, por falar em guardar, alguma coisa se deve guardar para o verão. E este verão será, com certeza, a povoação do tão esperado reino da liberdade, infinito e mais além. Nesse sentido, agora, não pode deixar no texto da Matilde um pouquinho. Nesse sentido, o reflexo especular do rosto na foto que acompanha o texto está rasurado pela intercorrência destas sinuosidades diversas em que o texto se dobra, como um lenço no gesto de uma dançarina, entre o revelar e o esconder, entre mostrar das coisas do mundo, das novas noções de privacidade ou intimidade dos outros, do circunstancial, o que torna rarefeita a percepção da primeira pessoa sobre si mesma como o árduo trabalho de pintar a água. Os retratos de Matilde Campilho permitirão duplicar o duplo, jogar um duplo contra o outro, e assim escapar do império do duplo, especular, reconstituir-se, regenerar-se, parir a si mesmo como outro, afirmando uma vida mais potente. Em 1988, o artista Leonilson intitulou um trabalho dele, também está aniversariando esse ano, esse trabalho. São tantas as verdades. De certa forma, assinava embaixo do desmonte das ilusões de verdade que Nietzsche anunciou no texto, a introdução teorética sobre a verdade e a mentira, no sentido extramoral. Nietzsche refletia sobre a ilusão de verdade criada pelas metáforas sem centro. A ilusão de verdade será traduzida por Nietzsche com a bela metáfora da mosca que voeja no vazio, carregando em si a arrogância dos detentores da ilusão de verdade. Diz o Nietzsche, mas se nos pudéssemos entender com a mosca, conviríamos que também ela evolui no ar com o mesmo patos e sente voar nela o centro desse mundo. A mosca perfaz com seu voo a ideia de volatização da verdade. Sartre também havia interrogado, quando ele vai analisar a obra do Giacometti, como pintar o vazio, né? Para o filósofo francês, Giacometti nos remeteria a uma interrogação. Por que há alguma coisa e não nada? E, no entanto, há algo. A aparição teimosa, injustificável e supérflua. O personagem pintado é alucinante, porque se apresenta sob a forma de uma aparição interrogativa. A aparição interrogativa é o modo velado de Leonilson endereçar-nos sua obra a partir de suas frases sedutoras, alusões eróticas, roupas que parecem guardar, cheiros, formas vazias, ausência, presença do corpo. Desse modo, o artista nos protege de uma verdade impossível e dura que sequer é regulada pelas instituições ou leis do mercado. Agora sim a gente pode passar. No livro de 2017, A Retornada, Laura Erber empresta materialidade verbal a esse progressivo esvaziamento do eu inflado, convertendo-o no balão de gás esvaziado da subjetividade contemporânea. A cena do coma leva ao paroxismo esse autodesaparecimento. Agora, esse texto. Esse texto é um texto em coma, por isso é difícil ler, porque eu não sei a respiração, mas é alguma coisa assim. Algo me pertencia e foi varrido como o lixo tóxico do hospital. Naquele quarto vazio, alguém, eu mesma, minha carne, continua esperando que eu retorne nas cenas finais, nos filmes ruins, no último instante de um médico ou médica, um enfermeiro ou enfermeira, diz, fique conosco, no abismo do leito. O que a morte engole é um ponto. Nada geral ou específico, nada suficientemente portátil, transmissível, o contrário de uma experiência.
não ensina nada, nem fará morrer melhor uma segunda vez. É só uma queda dentro da queda das perguntas. E tentar dizer de uma morte que não mata, o rosto colado no vidro do carro. Apenas imagine o mundo sem você. Perder a sensação de sentir o seu sentido. Quem flutua pelos corredores brancos? Não há silêncio. Nem mesmo a sua ausência poderá ser dita. Nenhum intervalo entre perguntar e responder, entre pensar e ser a visão. É uma película muito fina, esticada sobre a carcaça. Aí, está errado. A carcaça, a pele é um vasto olho boiando acima da cabeça dos médicos, sendo momentaneamente possível as cartas da perda, todas lançadas de uma vez, não escrevê-las, mas dizer algo na sua esquiva companhia. Esse pendor para... Já está na hora? Não, né? Porque eu já estou acabando. Esse pendor para a singularidade quase vazia, com perfil, se posso assim dizer, mais afetivo em termos deleuzianos do que psicológico e biográfico, trata-se de outra forma de teatralização ou dramatização do eu que busco reconhecer em registros poéticos novíssimos. Talvez consequência do deslocamento ou da virtualização da vida contemporânea, criou-se uso a expressão do Silviano Santiago em Mil Rosas Roubadas, um emaranhado subjetivo. Maravilha de expressão. Onde interior, exterior, subjetivo, objetivo, local, cosmopolita, nacional, global, são referências disseminadas e inextricáveis, criando um exolirismo à moda do exoesqueleto, distanciado das questões propostas por gerações anteriores. Eu queria fazer só um comentário, porque eu estou estudando com a minha turma na UERJ, de graduação, o Poema Sujo do Ferreira Goulart, que é totalmente contrário a esses retratos. E também, só para entender o cosmopolita e o nacional global, é porque todos esses três poetas, eles são poetas daqui e de lá. Eles são poetas que têm experiências em locais diferentes, né? A Laura, com as residências artísticas na Europa, em Cuba, o Ricardo Domenech, que mora em Berlim, e a Matilde, que faz essa ponte Rio-Lisboa, né? Laura Erber, por exemplo, toma distância ao se tornar muito próxima. Deste modo, as escolhas estéticas de Erber, pautadas no modo de apresentação do mundo sensível, da imaginação, por meio de uma inteligência solar e rigorosa, quase cruel em seu distanciamento ou petulante no seu desafio, negociam com a interação que o leitor delas fizer. Não há controle possível sobre isso, colocando-se sempre a favor da reinvenção, traço visível nas escolhas existenciais e estéticas do seu trabalho. Agora, vou passar para o Domenech. Em resenha jornalística sobre o livro Ciclo do Amante Substituível, de Domenech, Laura reflete na função de crítica aí, a respeito desse caráter alusivo de uma subjetividade em construção. Ela diz sobre Domenech: em tempos de excessiva espetacularização da intimidade, Domenech consegue desfazer essa armadilha, transitando entre escombros de espelhos, mal-estar, exaltações, mitos literários e atrizes mortas. Vamos ver a outra foto dele. Escolhi assim, umas fotos desfocadas dele, que é lindo, né? Ele é muito lindo. Então, já concluindo, o poeta heróico, que seria aquele poeta ouvidor geral das angústias humanas, cede lugar a personas em construção, tal como as múltiplas escolhas de Domenech publicadas na sua página do Facebook, que aí é isso aqui. O Domenech tem a grande vantagem de ser autoirônico. É muito bom acompanhar os posts dele, sempre bem-humorados, no Facebook. Esse eu achei genial.
que é Lista de Algum dos Meus Privilégios Estruturais. Ele também tem um poema muito lindo que se chama Certificado de Ineficiência. Mas esse é assim, né? É esse jogo de múltipla escolha. Masculino pode ser percebido como branco, pelo menos no Brasil. Heterossexual, sim, embora capaz, disposto a fugir. Atividade, percepção, cidadão no Brasil, meteco na Alemanha. As fronteiras, vivendo nos cruzamentos, o colaboracionismo consciente e inconsciente, os agentes duplos, as alianças, mas também as possibilidades de aliança, carraças polis, truques polis, polis doente, microfone polis, polis chique, polis tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ele tem uma performance também muito bonita, que são os sons do coração dele, né? Concluindo, então. Seriam os poetas anfíbios, como apontou Carlito Azevedo, transitando da pessoalidade biológica ao caráter fictício, sem aviso prévio, de cidades em cidades, de amores em amores. O movimento atravessando um espelho através do qual vozes amorosas permutam os lugares do remetente e do destinatário. Este desgarrar-se de si, talvez por caráter defensivo, talvez por superação de marcas, gera outras máscaras poéticas, outras personas contemporâneas ao seu próprio desaparecimento. Esconder-se revelando, revelar-se ao se esconder. Às vezes, numa imagem graciosa e irônica, como a de Domenech, ao se desejar um poeta de poche. Esse é um post dele. Ele põe e tira um livrinho do bolso dizendo que queria ser um poeta de poche. Então, ao se desejar um poeta de poche, talvez um espectro diminuto, mas muito agarrado ao nosso corpo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui nesta manhã, agradecer a presença de todos também. O trabalho que eu vou apresentar, ele versa sobre um dos aspectos da minha pesquisa, que é a relação entre o sujeito migrante e os espaços. Vou me ater à leitura para não ser prolixa e cumprir o tempo. Tirar o óculos também, porque senão não leio de perto. A migração sempre esteve presente na história humana, porém impulsionada por motivos diversos. Se no passado a motivação para migrar envolvia circunstâncias tais como guerras, fome, perseguições religiosas e políticas, no presente, além de todos esses fatores, há ainda o efeito da busca por um mercado de trabalho mais amplo e a globalização. A contemporaneidade é caracterizada pela fragmentação dos sujeitos, pelo trânsito contínuo de pessoas. Nesse cenário, o sujeito migrante surge na ficção como um elemento catalisador de reflexões sobre as relações do homem com o espaço. Conforme assinala It Fu Tuan, há uma sensível diferença entre o que denominamos espaço e o lugar. O espaço, mais abstrato, se transforma em lugar ao ser apropriado e vivenciado pelos grupos sociais que lhe atribuem valor e sentido. O lugar é, portanto, associado à ideia de compartilhamento e também à ancestralidade. Na obra intitulada Não Lugares, Marcos G. afirma que o lugar da ancestralidade, ou seja, o lugar antropológico, é relacional, identitário e histórico. Identitário porque a identidade singular de cada sujeito é composta pelo conjunto de elementos que vinculam o homem ao espaço, como, por exemplo, o local de nascimento e as regras de residência. Relacional, porque cada sujeito compartilha com outros um conjunto de referências, memórias, traços culturais e estabelece com eles relações de sociabilidade. E, finalmente, histórico, porque o homem vive na história. Ao reunir elementos constituintes da identidade partilhada e da identidade singular, o lugar antropológico confere ao indivíduo uma estabilidade mínima. A esse lugar,
Auger contrapõe os espaços da sobremodernidade, que ele denomina não lugares, que, por serem de trânsito intenso, são incapazes de dar forma a qualquer tipo de identidade. A literatura contemporânea é pródiga em representações desses espaços de passagem, bem como das experiências dos personagens que nele transitam. Essa apresentação propõe um exame de narrativas ficcionais em que as deambulações pela cidade apontam para uma crise identitária expressa por meio de personagens errantes. Para tanto, serão analisados brevemente o conto Desencanto, da escritora cabo-verdiana Orlando Amaryllis, e o romance Lorde, de João Gilberto Noll, em que os protagonistas, movidos por um desejo de mudança, deixam uma terra natal e, nos países de destino, se veem em meio à urbe, enfrentam a solidão e a invisibilidade. Vejamos primeiramente como se dá a relação entre o sujeito migrante e o espaço no romance de Noll. Em um artigo de 2007, intitulado A Identidade Traduzida em Lorde, de João Gilberto Noll, eu busquei demonstrar que havia uma relação entre o anonimato das personagens de Noll e o não lugar. Em Lorde, Noll nos apresenta um narrador protagonista, não nomeado, como de hábito, na casa dos 50 anos, que viaja à Inglaterra a convite de um representante de uma universidade britânica para exercer a função de escritor residente. Ao chegar a Londres, não tendo uma posição objetiva sobre as atividades que deverá exercer, ele se vê imerso em dúvidas, não apenas sobre o seu real motivo para estar ali, como também sobre as verdadeiras intenções daquele que o convidou. O romance é tecido a partir dos meandros das incertezas do narrador, cuja deambulação pela cidade equivale a um mergulho em busca do verdadeiro eu. Muitos escritores brasileiros, entre eles o próprio Noll, são convidados para palestras, seminários, períodos de residência em universidades estrangeiras. Assim, o narrador conjetura a natureza do convite e as atividades às quais deverá se dedicar, mas logo percebe que há algo estranho em curso. Instalado em um apartamento alugado em Hackney, o narrador passa os dias percorrendo a cidade, enquanto aguarda instruções do seu mentor. Ao contrário de boa parte dos imigrantes, que mantém com a terra natal uma relação nostálgica, o narrador de Lorde guarda dentro de si a decepção, a rejeição em relação ao seu país, traduzida no seu desejo de evadir-se, e de modo vago tem consciência de que a sua é a história de uma metamorfose, de que está ali por conta de um desejo visceral de ser outra pessoa. Desejo este expresso nas seguintes palavras, cito: tinha vindo para Londres para ser vários. Um só não me bastava agora, como aquele que eu era no Brasil. Fim de citação. A razão da partida fora a instabilidade financeira e a sua incapacidade de exercer qualquer função que não a de escritor. Durante muito tempo, criaram uma imagem performática de si, resguardando a sua real situação. Entretanto, o narrador experimenta uma espécie de entre-safra literária, que poderá levá-lo a uma situação de extrema penúria em cerca de 4 meses. Assim, quando o convite é feito, não lhe resta alternativa senão aceitar. A viagem é, portanto, física e metafórica, pois aponta para um distanciamento de si, da imagem negativa que ele tem de si próprio, e as dúvidas que ele tem são derivadas de sua baixa autoestima, pois é incapaz de perceber que no exterior sua obra é reconhecida e valorizada. A crise identitária do narrador e a consequente abdicação do território de origem e da memória de pertencimento fazem com que ele veja a si mesmo como um dandy, um flaneur, em sua necessidade de estar sempre em meio à multidão, observando a vida, vivendo em uma ausência absoluta de paradigmas. Com uma aparência diferente, graças à maquiagem e à tinta nos cabelos, ele percorre as ruas, espaço do coletivo. Cito: não me importava que as pessoas que caminhavam pelas calçadas não me notassem, me confundissem com todos. Era desse material difuso da multidão que eu construía meu novo rosto, uma nova memória. Por enquanto, sim, eu não era ninguém. Essa era minha sina de agora em diante, e eu precisava fazer tudo para continuar nela até o fim. Fim de citação. O corpo nômade
se molda aos não-lugares, nos quais não trava relações, é apenas um transeunte. O aeroporto, o ônibus 55, no qual atravessa a cidade inglesa, e outros lugares com os quais o narrador não se identifica, capazes de defini-lo como um daqueles escritores imigrados, sem nacionalidade precisa, sem bandeira para desfaldar a cada palestra. A narrativa fragmentada, os episódios que se sucedem, sem obedecer a uma lógica integradora, assim como o anonimato da personagem, se coadunam com esse desfazimento de um eu fixo. Conforme Stuart Hall nos faz lembrar, as identidades são pontos de apego temporário às posições de sujeito que as práticas discursivas constroem para nós, que o sujeito é obrigado a assumir, embora sabendo sempre que elas são representações. As experiências do personagem se desenvolvem em um âmbito onírico. Assim, ele se encontra em um hospital sedado, sendo tratado de uma doença que desconhece, e, em seguida, experimenta uma espécie de viagem para fora do corpo, retornando ao apartamento com a certeza de que nada lhe pertence, nem ele mesmo. Cito: "Sabia não ser mais inquilino nem de mim próprio. Em meu pedaço, ficara lá deitado no leito do hospital, e, de repente, fico ciente de que não era mais inquilino também daquele apartamento. Nome, nacionalidade, cor, religião, indiferente compor com os novos elementos de cidadania, num sentido ou não. Eu era o clássico indivíduo que havia muito, não tinha mais nada a perder." Fim de citação. Dessa forma, Noll inscreve simbolicamente a extinção da identidade do homem que chegara a Londres e o início de uma existência amparada em referências múltiplas e transitórias. O suicídio do inglês que o convidara torna ainda mais volátil sua relação com o apartamento de Hackney, que acaba tendo de deixar. Sem dinheiro, continua a percorrer as ruas, chegando a roubar uma carteira para poder pegar um trem para Liverpool. Lá, o reconhecimento de uma leitura de seus livros resulta num convite para lecionar português em uma universidade local, justamente a língua do país e da identidade que renegara. Ainda confuso, sai à procura de um pub onde encontra um homem tatuado com quem se relaciona sexualmente. Ao acordar, o narrador procura o amante, George, a única personagem nomeada do romance. Ouve chuveiro e vê o vapor que vem do banheiro. Quando o ruído do chuveiro cessa, dentro do banheiro, como constata a seguir, não há ninguém. Imagina-se ilhado, prisioneiro outra vez, só que de uma cidade inexistente. Sua angústia é tanta que decide romper o trato que fizera consigo mesmo. Olha-se no espelho, embaçado pelo vapor. A imagem que vê o assusta, pois ao invés do seu próprio rosto, vê o de George. A identidade que surge a partir do ato sexual, que funciona como um rite de passagem, jamais será a mesma, ou apenas uma outra. Sua identidade fora traduzida em um outro corpo. Assim como ocorre em Lorde, o conto de Amaryllis se passa em não lugares. A protagonista de Desencanto é uma migrante cabo-verdiana que mora na linha Lisboa-Cascais e se dirige ao cais do Sodré, onde deverá apanhar o barco que a levará a outra margem do Tejo para trabalhar. Enquanto se desloca, ela reflete sobre a sua própria condição. O sonho de ser bem-sucedido na metrópole impulsiona o cabo-verdiano à imigração, e a protagonista anônima é mais um dentre tantos outros migrantes que, na tentativa de serem absorvidos pelo mercado de trabalho no país de acolhimento, resignam-se a uma posição periférica de quase anonimato. A rotina é o seu maior inimigo em uma existência que não tem como ser diferente, dado o seu despreparo para funções melhores. O baixo nível de escolaridade e a falta de qualificação profissional a obrigam a aceitar empregos que não a motivam. Cito: "Numa casa estrangeira, começar encantada uma nova vida. Nada de pontos, nem chamadas escritas, nem lições preparadas com pouca vontade. Apenas lhe exigem boa apresentação e umas arranhadelas de francês e de inglês. Tudo lhe correu bem durante algum tempo.
No entanto, acabou por desistir. Desistir estupidamente, sem razão aparente. Acabara por se cansar. Ela, a rapariga decidida. Cansou-se de todos, do patrão, dos colegas, dos próprios clientes, nem sempre os mesmos. Voltar as costas ao emprego, precisamente quando já estava a adaptar-se à vida de pau mandado. O desencanto faz com que a narradora cogite a possibilidade do retorno, mas esse é um pensamento que ela logo afasta, porque a vida que a espera em Cabo Verde é ainda pior do que aquela que leva em Lisboa. Cito: sempre as mesmas caras todas as manhãs, sempre as mesmas, mas nada tem comum com tudo para trás, com tudo da vida de nômade levada desde que abandonou os estudos. Desde aquele dia soalheiro, mais de uma incerteza tão grande e tão dorida de como poderia continuar a ver o mundo com os olhos dos outros. Pensar em voltar. A madrinha bem a aconselhara. Não, não podia ser. Ter de se adaptar de novo, começar tudo de princípio. Como se fosse possível uma coisa assim. Voltar para quê? Para vegetar atrás das persianas da cidade parada e espreitar as mulheres trazendo a água do Maldeiral em latas à cabeça? Ou os homens puxando as zorras com os sacos para a Casa Moraes? Não, não, sempre não. Fim de citação. Neste conto, Amarílis retrata a relação conflituosa do imigrante com a terra natal. Muito embora muitos imigrantes acalentem o sonho de um retorno, para a protagonista essa hipótese equivale ao fracasso. Por outro lado, não há da parte dela uma valorização do território, da cultura, do que foi deixado para trás. Seus olhos estão voltados para o que a metrópole pode oferecer, ainda que perceba a sua invisibilidade social. Normalmente, a memória é o último laço a atar o sujeito às suas raízes, a fazer com que ele desenvolva aquilo que Edouard Glissant denominou détour, ou seja, estratégias para preservar as tradições e o idioma natal. No caso específico de Desencanto, a protagonista não revela interesse em cultivar esses laços. Por outro lado, ela tem consciência de estar à margem, de não pertencer ao lugar que a acolhe. Esse fato se evidencia na sua dificuldade para interagir com outras pessoas. O máximo de interação é o cumprimento corriqueiro de todas as manhãs. Bom dia, passou bem? De tanto repetir o trajeto até o trabalho naquele mesmo horário, ela já conhece todos os passageiros frequentes, porém, essa constatação apenas aumenta o sentimento de solidão. Cito: procura lugar com os olhos, os outros veem indiferentes. O cavalheiro magrinho da frente lê concentrado o Jornal da Manhã. O senhor magrinho volta a página e ela atrás. De pé, continua a ler os títulos em letras gordas. Fotografias, ampliações dos heróis da véspera. Não será ela também uma heroína de todos os dias, neste ciclo de etapas cronometradas de onde não se pode fugir? Lança um olhar ao relógio de contrabando escondido sob o punho da camisola. Tudo corre bem como todos os dias. A porta abre-se, cais do Sodré, empurrada pelos outros, atravessa a Gare, um autômato de passos certos. Ao contrário do narrador de Lorde, ela não exulta ao percorrer a cidade. Seu trânsito é inseguro, inquieto em suas palavras, é um escorregar constante. É como se fosse uma casca de banana grudada sobre os pés. Adivinha o epílogo, acabará por estatelar-se sem apoio. Sempre em movimento, a correr do elétrico para o comboio e em seguida para o barco, a maior parte de sua vida é gasta em não lugares. Em meio à multidão, ela é invisível. Essa condição é metaforizada pelo anonimato da personagem, de quem o leitor conhece os pensamentos e percebe o sentimento de inadequação, mas desconhece a identidade. O fim do conto mostra uma mulher infeliz com a própria condição. Quando, na chegada ao porto, um homem se refere a ela como mulata, sua reação é de descontentamento. Desce trêmula, pois, cito, está sempre a fugir de andar com os patrícios de cor para não a confundirem, e afinal é um branco que lhe vem lembrar sua condição de mestiça. Fim de citação. Esta constatação a faz definir a si mesma como uma cigana errante, sem amigos, sem afeições. No conto de Amarílis, o preconceito étnico constitui a maior barreira à interação da personagem com o meio social.
Preconceito este que exerce influência na maneira como a personagem se autorrepresenta. Nas duas obras a que me referi brevemente, é possível observar a relação dos protagonistas com os não-lugares, que são espaços do anonimato, da invisibilidade e da desidentificação. Entretanto, enquanto a narradora de Desencanto dá ao seu trajeto pela cidade uma conotação negativa, por emblematizar o fracasso do processo de integração social à sua nova pátria, o narrador de Lorde vê em sua deambulação o início de um processo de transformação em outros sujeitos, o desejo do encontro com a multiplicidade do outro. Para finalizar, ressalto que a ficcionalização dos não-lugares promove uma representação da complexidade do mundo globalizado, a fluidez de um mundo líquido. As personagens que neles transitam são seres em processo de deslocamento subjetivo, que, por meio da deambulação pela cidade, revelam as estratégias de ordenamento de uma nova realidade. Mas eu sou historiadora de formação e depois fiz meu doutorado em Sociologia e fui trabalhar na Unigran Rio, onde conheci Daniele, e comecei a trabalhar num programa interdisciplinar. E lá, então, junto com outros professores, o Shirley, inclusive, começamos a trabalhar essa relação história e literatura a partir dos olhares da cidade, que é o foco sempre das minhas pesquisas, tanto na história como na sociologia. Então, esse trabalho de nome Diálogos com a Literatura, João do Rio e Olavo Bilac, em reflexões sobre a cidade e seus costumes, é justamente essa reflexão da história com essa cidade que está presente no Rio de Janeiro do início do século XX. Então, antes da gente falar desses autores, dessas personagens que contam essa história, eu gostaria de dizer que é dessa cidade do Rio de Janeiro dos anos 1900, mais especificamente de 1902 a 1906, onde ocorre a transformação urbana, que é a Reforma Urbana Pereira Passos, que tinha como um tema central na cidade a ideia de que a modernização da cidade deveria ser traduzida a partir de um slogan do prefeito chamado Rio Civiliza-se. E a ideia de civilização em pleno início do século XX transborda nas notícias, nas crônicas e em tudo, né, jornais e livros que eram lançados sobre aqueles autores que estavam a favor ou contra essa reforma. Então, a gente tem a figura do Pereira Passos, essa é uma charge emblemática, porque a ideia do depressa não só a pressa em si, fazer essa cidade e tornar esses costumes dessa cidade uma cidade nova para o Rio de Janeiro, mas também para o mundo, porque a grande intenção era tornar essa cidade não mais um espelho da Europa, mas uma vitrine para ela. Então, a ideia do Pereira Passos ser um prefeito da cidade, ser um engenheiro, e a ideia da picareta, literalmente, tem um duplo sentido da picareta para a ação e da picareta como alguns o entendiam. E aí, nós temos também uma outra questão que era interessante, que eram as colocações dele para a cidade. Só para a gente entender, ele criou a lei do cuspo, ele criou a lei de que não se podia urinar nas ruas, isso é de 1902, 1903, e aí as pessoas pediam as cartolas dos outros, era uma charge para pedir a cartola dos outros para fazer para poder urinar nas ruas. Uma outra questão também, que essa cidade tudo isso aqui foi tirado do centro da cidade do Rio de Janeiro. A reforma urbana, na verdade, retirou pessoas da cidade, do centro da cidade, para abrir a então chamada Avenida Central, que hoje é a Avenida Rio Branco, né? Essa centralidade, ela estava não só na forma do que era o centro da cidade, mas o centro no sentido de centralidade e capitalidade da cidade, né? A ideia dessa cidade como capital
em todos os seus sentidos. Então, aqui algumas figuras que foram retiradas, não podia ter mais a venda de água, a venda de leite com a própria vaca nas suas casas, não podia ver o vendedor de galinhas e patos e gansos pela rua. O quiosque foi uma coisa retirada, a gente só tem um modelo hoje no centro da cidade, também foi retirado, o cachorro retirado do centro da cidade, enfim. Uma série de elementos foram chamadas essas figuras do ontem, e era dessa cidade que tanto João do Rio quanto Olavo Bilac falavam e escreviam nas suas crônicas de então. Como era, então, essa cidade vista por eles, né? Uma coisa importante que eu acho que assim a gente vai aprendendo durante a nossa formação é o pensar que essa cidade ela é vista por essa relação história e literatura e essa compreensão que a gente já tem de que a história transmite verdade e a literatura transmite ficção. Quando, na verdade, a gente entende e sabe que a história, por ser uma ciência da interpretação, ela faz um pouco de ficção. Enquanto que esses homens da literatura, quando escrevem, e escrevem as suas crônicas com base naquilo que vivenciam, naquilo que observam, eles, então, estão lendo essa cidade também pelo viés das suas verdades, dos seus olhares e dos seus entendimentos, compreensões sobre essa cidade. Então, Olavo Bilac e João do Rio escrevem sobre os mais diversos assuntos, dentre eles a sociedade carioca, a reforma urbana implementada pelo prefeito Pereira Passos, o carnaval, a política e o cotidiano. É justamente quando se debruçam sobre tais temáticas que deixam transparecer as diferenças entre seus trabalhos, bem como a forma de ver e analisar determinadas questões. Na edição de fevereiro de 1906 da revista Cosmos, observa-se a crônica de Bilac mencionando o carnaval como esse instinto baixo e grosseiro que impele os homens periodicamente e irresistivelmente para a folia sensual e desordenada. Olavo Bilac argumenta que a época deveria ser um luto em virtude da tragédia de Jacuacanga ou pelos desmoronamentos em virtude das chuvas. Não há como questionar tais argumentos, pois, o tom e o vocabulário utilizados denotam que, independentemente do contexto por ele apresentado, a folia de Momo não estava entre os eventos que possam ser considerados alvos de sua predileção ou admiração. Em contrapartida, na mesma edição, João do Rio apresenta o texto Elogio ao Cordão, onde ele evidencia aspectos culturais da folia e assim o finaliza. E agarrado ao braço do meu amigo, arrastado pela impetuosa corrente aberta pela passagem dos Amantes do Sereno, que era um bloco à época, eu continuei rua abaixo, amarrado ao triunfo e à fúria do cordão. A postura de Olavo Bilac, mas alinhada com uma ideia aristocrática, faz-se presente quando fala na construção dos novos edifícios da Avenida Central, na edição de fevereiro de 1905 da Cosmos. A avenida está cheia de prédios e, felizmente, não se justificou o único receio que ainda me afligia. Os prédios novos, ao contrário do que era para temer, não são casarões formidáveis e horríveis, sem gosto e sem arte, mas palácios modernos capazes de honrar qualquer cidade civilizada. Bom, muito dentro dessa perspectiva da ideia do Rio civiliza-se e da proposta que Pereira Passos tinha do Bota Abaixo. Em janeiro de 1905, também, nas páginas da Cosmos, Olavo Bilac questiona o pequeno alcance da literatura no Brasil, muito em função do alto número de analfabetos, o que não permite que a literatura nacional possuidora de grandes valores, uma classe literária e artística de qualidade reconhecida, porém pouco difundida. Bilac apresenta uma teoria clara e objetiva, pautada por informações coerentes, contudo não leva em conta o aspecto humano. João do Rio retrata a questão do acesso à literatura por outro viés. Como de costume, vai às ruas e, em texto publicado no Gazeta de Notícias de 12 de fevereiro de 1906, relata seu diálogo com um vendedor de livros na rua, no qual constatou que o que se vendia basicamente eram
modinhas, orações, livros de sonhos, a história da princesa Magalona, o Carlos Magno, os testemunhos dos bichos. Enfim, agrega-se ao analfabetismo já citado por Bilac, um novo elemento evidenciado por João do Rio, o gosto popular. A diferença da forma de abordar determinados temas pontua o interesse pelo fator humano presente na forma mais incisiva nos trabalhos de João do Rio. Então, quem eram esses dois autores, né, que essa época a gente trabalha? O Paulo Barreto, João do Rio, foi um jornalista, cronista, escreveu para teatro, contos, livros e teve uma sólida carreira reconhecida no Brasil e no exterior dentro dessa perspectiva. Porém, viveu sob o jugo do preconceito por ser mulato, gordo e homossexual, alvo de críticos ferrenhos, contudo alcançou a admiração de muitos pela reconhecida qualidade de seus trabalhos, né? Então, a gente tem a figura do João do Rio. Para ele, a rua possui alma, né? O grande livro Alma Encantadora das Ruas, além de tantos outros maravilhosos livros do João do Rio, a ideia de cidade como um organismo vivo, pulsante, que interage com seus habitantes, possibilita pensar essa cidade simultaneamente como meio de interação e segregação. João do Rio identificou esta cidade como um espaço repleto de especificidades, bem como seus moradores e suas características, estabelecendo um meio social merecedor de atenção e que se tornou objeto do trabalho. João do Rio atuou em diversos órgãos da imprensa, com destaque para o País e o Gazeta de Notícias, deixando como marca de seu trabalho a capacidade de tratar dos mais diversos temas, abordagem crítica e irônica sobre o cotidiano carioca, associada a uma postura inovadora, ampliando o raio de atuação do jornalista com entrevistas e atividades em loco. Era um flaner, né? Andava pela cidade e reconhecia essa cidade como a sua própria alma. O livro Alma Encantadora das Ruas começa com a frase "Eu amo a rua". E daí ele vai relacionando toda essa sua inspiração. Aqui a gente traz dois trechos do próprio João do Rio. As ruas têm alma, há ruas honestas, ruas ambíguas, ruas sinistras, ruas nobres, delicadas, trágicas, depravadas, puras, infames, ruas sem história, ruas tão velhas que bastam para contar a evolução de uma cidade inteira, ruas guerreiras, revoltosas, medrosas, esplenéticas, snobs, ruas aristocráticas, ruas amorosas, ruas covardes que ficam sem pinga de sangue. E aí inicia o mesmo processo de relação com essa cidade e de falar dessa cidade sempre positivamente, ao mesmo tempo que, ironicamente, da política e preservação da cidade do Rio de Janeiro dessa época. É importante destacar que, dentro da sua crônica e das suas relações com a cidade, ele se diferencia de Bilac por conta dessa manifestação e desse olhar de como observavam e como eram chamados para entender e compreender a cidade. Olavo Bilac, ele faz importantes, como eu só tenho 5 minutos, vou passando aqui para a gente poder falar do Bilac, ele faz importantes reflexões sobre essa cidade, mas inclusive se colocando nela a favor dessa reforma, e é chamado para um dos principais eventos na cidade do Rio de Janeiro, que é a inauguração, em 1909, do Teatro Municipal. É Bilac quem faz o discurso de abertura do Teatro Municipal, e é um discurso bastante enaltecedor desse lugar. Eu vou ler só esse trecho para a gente compreender como ele trabalhava a ideia do Rio de Janeiro. Não é outro hoje o meu papel, senhoras e senhores, nessa cerimônia de inauguração do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Sou o prólogo desta grande festa da civilização brasileira. Pudesse eu alongar os poucos minutos que me são concedidos para esta oração inicial e procuraria traçar-nos aqui a história do teatro como educador e engrandecedor do espírito humano. Atendamos
Atendamos agora, alguns instantes, nossa raça e nossa língua, nesta noite em que se inaugura na capital do Brasil o Palácio do Teatro. Declaremos bem alto que este palácio não surge temporão e inexplicável, sem tradições que lhes brazonem a existência, sem uma história que lhe dê direitos de cidade na cidade. E continua, o discurso de inauguração é enorme, são vários convidados externos, artistas de outros países, mas Bilac, ele faz ele é um dos poucos brasileiros que fazem a sua apresentação e o seu discurso. Podemos ir para lá das considerações finais. Bem, o estudo não tem a pretensão de afirmar que um ou outro está correto ou não, nem tampouco depreciar ou exaltar este em relação àquele. E sim entender as diferenças na percepção de cada um e buscar a compreensão acerca da cidade e seus elementos a partir das perspectivas de cada um. Conclui-se que as diferenças entre a forma de ver e a cidade estão na essência de cada um. João do Rio foi um homem que viu as ruas de uma forma mais romântica, por vezes subjetiva, sensual, buscou entender os elementos que formam a cultura carioca da forma mais intensa e pessoal, ao passo que Olavo Bilac se mostrou mais teórico e distante, sem contudo se afastar do teor crítico, o que o leva à conclusão de que trilharam caminhos paralelos, mas que por vezes pareciam próximos e outras vezes extremamente distantes. Assim, os dois trabalham nessa literatura fazendo a história do Rio de Janeiro, mas com um olhar e uma perspectiva completamente diferente que nos faz compreender e observar como tantos outros também por eles passaram. Então, a gente abre agora para perguntas, tá? A gente tem até 12h15, agradecendo mais uma vez a presença de todos, né? A fala da Ana, da Shirley e da Jaqueline. Bom dia, meu nome é Andy. E pensando no lugar de transição, do não lugar e da cidade do Rio, meu tema de pesquisa são romances sensacionais no Rio de Janeiro. E boa parte desses romances... o caráter sensacional diz respeito a imigrantes. E esses imigrantes que vêm de cortiços na Argentina, traficantes italianos, portugueses que têm projetos políticos perversos, eles sempre vêm aqui e nesses romances a gente não observa certa identidade deles. E não é um foco nessa literatura esse lugar de experiência do não lugar. No fundo, eles parecem só invasores, né? É quase que como o Rio de Janeiro fizesse uma leitura desses personagens como se fossem ameaçadores para a cidade. Então, eu queria saber como é que esse não lugar funcionaria numa cidade no século XIX, né? A virada do XIX para o XX. O que esses migrantes que estão vindo para cá... eles não dizem o que eles são, né? Eles estão em busca de oportunidade, mas, ao mesmo tempo, eles vêm aqui praticar o mal. Querendo ou não, eles vêm praticar o mal. Então... eu não sei exatamente, né, quais são as obras, né, às quais você se refere, mas eu penso que há possibilidades múltiplas de se lançar um olhar sobre a questão da imigração, né? Então, você pode fazer uma leitura sociológica, né? Você pode fazer uma leitura mais antropológica, que é justamente a questão, né, da relação com o lugar, né? Mas eu penso, né, e aí pode ser até que você discorde, né, da minha opinião, mas eu penso o seguinte: na relação do imigrante com o local de acolhimento, há sempre uma espécie de um conflito, né? E, obviamente, também esse conflito decorre da forma de aceitação daquele que é o nativo do lugar em relação ao estrangeiro, né? Então, a literatura ela é assim, profícua em exemplos dessa ordem, né? As obras com as quais você está trabalhando, pelo que eu entendi, elas mostram uma visão assim, bastante negativa do imigrante, não é isso? Bom, ainda assim,
Eu acho que é uma situação que permite leituras múltiplas, né? Vai depender muito da ótica que você vai querer trabalhar, o recorte que você vai imprimir, a sua pesquisa e o seu texto, né? Mas eu penso que essa visão do estrangeiro como aquele que representa, por exemplo, alguma coisa ruim, talvez ela não seja generalizada. Eu acho que você vai ter que investigar dentro da obra com a qual você trabalha, né? Sob que ótica essa imagem desse imigrante é construída. Porque há muitas obras, né, que se reportam a esse período de tempo que já tem uma visão um pouco diferente dessa que você está imprimindo. Quer dizer, que vem um imigrante com uma certa cautela, mas que resulta numa certa aceitação também desse outro, né? Então, vai depender da ótica. Eu não sei quais são os textos, você... Certo. Uhum. Certo. Uhum. Certo. Então, provavelmente, aí é claro que vai se evidenciar toda uma característica e uma visão, talvez, que eu chamaria estereotipada do imigrante. Porque a questão do estereótipo é uma coisa que você sabe que acaba sendo sedimentado pela via da repetição, né? Então, quanto mais você diz, não, o imigrante, ele traz coisas ruins, e isso vai sendo verbalizado e repetido, acaba sendo introjetário num imaginário coletivo. Né? Então, eu acredito que talvez seja esta questão de interpretação. Né? Há, por exemplo, os registros em relação à própria imigração portuguesa que se deu, né, a um outro tempo, posterior, é claro, ao de colonização, em que o imigrante português era visto como aquele que vinha para cá e tinha o seu negócio, tirava o espaço do brasileiro, etc. e tal. Então, essa visão, que é uma visão, né, estigmatizadora, né, e a gente pode dizer que é estereotipada, é uma construção, como tudo, aliás, né? Em termos de sociedade, a gente pode dizer que nós vivemos assim de construções, porque tudo é discurso, na verdade. Os discursos, né, fazem essa maneira, né, constroem essa maneira de ver o outro e até de ver a si próprio, né? Então, não sei se eu cheguei a responder a sua pergunta. Bom, agradeço as 3 falas de vocês, gostei demais, né, e cada uma me instigou em algum aspecto, não dá para falar tudo aqui, a gente conversa depois no café, aqui na hora do almoço. Mas, Ana, Chiara, uma questão aqui, gostei muito da sua apresentação e fiquei assim, sensibilizada com o olhar que você traz para a gente, além da questão das novas relações de intimidade, privacidade, né, mas sobre os espaços onde a gente pode encontrar poesia. Então, assim, no livro, no jornal, nos muros de Laranjeiras, você trouxe o Facebook hoje. Eu confesso que eu passei a ver até as redes sociais com um pouco mais de otimismo, né? Gostei muito da possibilidade de poesia nas redes sociais, nos blogs, no Facebook. Então, fiquei assim, muito sensibilizada, né? Além de você trazer esse aspecto da poesia no corpo, que eu já vi em outros trabalhos seus, né? Gostei muito disso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa possibilidade de esses espaços eletrônicos, digitais, estarem também sendo compartilhados com poesia na área de comunicação. A gente não trabalha muito nessa perspectiva, né? A gente está trabalhando agora muito frequentemente com a questão das notícias falsas, dos boatos, né? Então, é um alento a gente pensar em poesia no Facebook, por exemplo. Bom, o que eu acho assim mais interessante é que esse suporte, né, que é muito volátil e que dá a possibilidade da mudança imediata, enquanto durante um dia o poeta vai se reescrevendo ali, né? O que eu acho interessante é que essa categoria obra, que já vinha sendo questionada desde da desconstrução, agora isso se torna mais patente diante do público.
público da recepção, porque aquilo é um poema. Sabe, o Ferreira Goulart pergunta: o cheiro da tangerina entra no poema? E agora, às vezes, notações do Domenech, que são notações, comentários que ele faz, soam como poema. Foi a confusão que deu no meu programa de pós-graduação, que eu escrevi um comentário do Domenech no cronograma, e a Gláucia perguntou de quem era o poema. Quando aquilo para ele não era poema, eu copiei e disse para ele: isso é um poema. Para ele era apenas um comentário. Então, essa categoria de obra, de poema, a própria noção que a gente tem de poema, que era o texto lá que a Heidron comentou com a gente no doutorado, isso mudou, né? Porque muitas vezes essa percepção não é nem do poeta que aquilo é um poema, né? É uma percepção daquele que lê. Isso eu acho interessante nessa, né? Acho que o Facebook para poesia é muito bom. Agora, eu quero falar do Olavo Bilac, sabe? Eu queria falar isso que eu ia falar antes do Olavo Bilac, porque o Olavo Bilac, ele era um homem do seu tempo, né? Obviamente, isso é o óbvio, que é essa coisa do civilizar-se. Outro dia eu tinha um comentário do Gilberto Gil maravilhoso num documentário, que era o seguinte, que avançar não quer dizer apressar-se. Mas eu acho que o Olavo Bilac, como homem do seu tempo, tinha essa coisa do apressar-se, feito Juscelino, etc. Essas questões terríveis da modernização do Brasil. Mas ele tem um lado de poeta que fica absolutamente obscurecido pelas posições da crítica modernista, né? Ele tem poemas maravilhosos e, sobretudo, ele tem um lado, que é um lado muito interessante, que ele era um grande farrista, um grande boêmio, né? Ele fazia grandes farras. Então, ele não é esse homem burguês, essa face pública do Olavo Bilac acaba assim, se projetando sobre os poemas, né? Mas ele tem um lado muito doido, assim, muito sensual, muito até propriamente necrófilo, que precisa ser outra vez estudado. É isso que eu acho. Acho que o Olavo Bilac, ele é um poeta importante que foi sendo posto para escanteio na mesma coisa que se reclama hoje do cânone, do não cânone, da exclusão. Mas a exclusão, o que a estética modernista, a crítica modernista faz, excluindo alguns do seu cânone, também era um processo que estava aí para ser revisto. É isso que eu queria falar da minha simpatia por esse personagem tão contraditório, tão doido também, assim, uma vida bem doida que ele tinha. Então, nos estudos, hoje eu trouxe esse lado, Bilac, porque, na verdade, a ideia eram os diálogos com a cidade do Rio de Janeiro. Mas nessas pesquisas nossas sobre essa personagem, eu vi de um tudo. Vi o doido, vi o boêmio, vi um doido que, às vezes, queria falar desse seu lado boêmio e, por isso, usava tantos pseudônimos, porque, às vezes, ele, como tal príncipe dos poetas, não podia se render a esse lado mais louco. Mas, então, eu encontrei, assim, eu acho que 3 fases. Uma fase dele, nessa perspectiva da boemia e, assim, parecia dupla personalidade, né, na coisa da escrita, mas eu encontrei.
encontrei esse que faz esse olhar da cidade, numa perspectiva mais entendendo e compreendendo esse tempo que ele vivia, diferente do João do Rio, que estava sempre numa coceira sobre aquilo e querendo falar diferente, ironizando e pensando num outro modelo de cidade. E peguei um até mais punk, eu acho, que foi num texto que ele tem com Coelho Neto, chamado Contos Pátrios, e que vai falar da questão de racismo muito próprio, muito característico, até mesmo do início do século XX, assim, bem pesado. O texto, o Contos Pátrios é um texto para infanto-juvenil, é uma coisa meio que uma moral e cívica, embora a disciplina ainda não existisse, a época que ele escreveu, mas era essa a intenção. Então foi muito punk, assim, ler aquilo, doutrinando crianças no sentido de civilização, até mesmo a relação com os imigrantes, né, com esses que chegam na cidade, porque quem são essas pessoas no próprio século XIX? Então, só para defender que eu não tenho ódio mortal dele, não. É porque, para ver a cidade, são dois olhares diferentes, o João do Rio e o Bilac.